Hoje, como os irmãos já podem ver, o título do ensino é O Plano Perfeito. Esse ensino ele é muito tremendo, ele veio direto do céu e eu recomendo para os irmãos, se quiserem pegar caneta, papel, escrever, anotar, e também pedir ao Espírito Santo, para estar revelando aos nossos corações, abrindo a nossa mente, tirando as vendas, para que a gente possa compreender o que o Senhor está falando nesse ensino de hoje. Senhor nosso Deus, entramos, Pai, em Tua presença, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor visite cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que estiverem ouvindo, que estiverem participando desse ensino, Pai, junto com a gente. Nos mostra, nos revela, Senhor, de acordo com a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Vamos começar com o Salmo 105, versículos do 23 ao 25. Então Israel entrou no Egito, e Jacó residiu na terra de Cã. Deus fez seu povo crescer muito e o tornou mais poderoso que seus opressores. A esses ele mudou o coração, para que odiassem o povo dele, e com os servos dele usassem de astúcia. Ou seja, o próprio Deus mudou os corações, mudou o coração do povo egípcio para odiar e escravizar o seu povo. Por vontade de Deus que esse povo, os hebreus, sofreram na escravidão do Egito durante 430 anos. Aí ele me levou ao Salmo 106, versículo 7, que diz assim: Nossos antepassados no Egito não compreenderam as tuas maravilhas, não se lembraram do teu grande amor, e se rebelaram contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Então, quando eu li esses versículos, a reflexão que eu fiz sobre eles foi: teria Deus mudado o coração de seu povo para se rebelarem contra ele e ao mesmo tempo lhes cobrava obediência? Então, a resposta que ele me deu foi em forma de outra pergunta. Ele disse: e se foi? Estaria eu errado? Não sou eu o Criador de todas as coisas? Depois disso, ele me conduziu a Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz assim: Então disse ele: Vá e diga a esse povo, escutem com os ouvidos, mas não compreendam. Torne insensível o coração desse povo, endureça os seus ouvidos, ceguem os seus olhos, para que ele não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem compreendam com o seu coração, nem se converta, de modo que eu não o perdoe. Por que Deus endureceria seu próprio povo para não perdoá-los? Porque não se trata somente de um povo de coração duro. Nós vemos que, primeiramente, ele endureceu o coração do povo antes de serem escravizados, para endurecer o coração dos egípcios, para escravizá-los. E através desse endurecimento de coração, dessa desobediência, eles clamarem a Deus por socorro. E Deus envia o socorro e faz com que o seu nome seja glorificado, seja conhecido e temido até os dias de hoje. Mas o endurecimento dos corações deles continuou. A primeira parte do plano de Deus, que era ter o seu nome conhecido por toda a terra e temido, foi ok. Mas depois o endurecimento dos corações continuou até os dias de hoje. Então, qual seria o verdadeiro plano de Deus? Que obra tremenda Deus está fazendo através do endurecimento dos corações desse povo.
Aí ele me conduziu em Romanos capítulo 9, versículos do 25 ao 27, que diz: como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aí ele me levou em João, capítulo 4, versículo 23, que diz: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Sempre foi o plano de Deus habitar dentro de nós. Aí não parou por aí. Deus me levou em Romanos capítulo 9, versículos do 10 ao 13, que diz: e isso não é tudo. Também Rebeca concebeu de um só homem, de Isaque, nosso pai, quando os filhos dela ainda não haviam nascido, e nada tinha feito de bem ou de mal. Isso para que ficasse confirmada a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama. Então foi dito a Rebeca: o maior servirá o menor. Como diz a Escritura: amei a Jacó mais do que a Esaú. Então, nesse momento, Deus ele me deu a cereja do bolo. Nesse momento, Deus revelou ao meu coração: o filho mais velho, o filho maior, são os judeus. E o filho menor somos nós, os que creem em Jesus Cristo. E ele completa: amei a Jacó mais do que a Esaú. Então, eis o plano perfeito de Deus. Desde o começo, ele traçou um plano, ele traçou uma linha em que ele já ansiava por mim e por você. Então, veja o quanto você é importante e precioso para Deus. Sempre desde o começo, o plano dele foi chegar até você.